Eu vi a aula de um perito que considera o total das embalagens armazenadas conforme item 4 do quadro 1 da NR16. O que tu achas? Aí ele mandou aqui embaixo. Pois, para mim, a interpretação do texto me parece claro em que aquelas quantidades se referem a cada embalagem. Para quem não sabe o que o Ale está falando, pessoal, ele está se referindo ao anexo 2 da NR16, tá? Porque lá no item 4, deixa eu abrir a NR16 aqui para mim não falar abobrinha aqui para vocês. Peraí. Que tem alguns textinhos ali, algumas coisinhas ali que fazem a diferença. Anexo 2. Cadê? Peraí, aqui. Tá. Aqui no anexo 2 da NR16, ele fala sobre insalubridade por líquidos por inflamáveis, tá? Insalubridade por inflamáveis. Aí quando nós vamos lá no item 4 do anexo 2 da NR16, ele fala assim, não caracterizam periculosidade. O que não caracteriza periculosidade? Ele traz dois itens, né? Se você trabalhar com embalagens de até 5 litros, tá? Lacrados de fábrica, né? Então imagina uma lata de tinta de até 5 litros, que aquela lata... E tomem cuidado, grande parte das tintas, elas são classificadas como líquidos inflamáveis, tá? Então, mas se o trabalhador trabalha com uma lata de tinta de até 5 litros, embalada de fábrica, independente da quantidade armazenada, não haverá enquadramento adicional de periculosidade. É o que fala o item 4.2. No manuseio, a armazenagem e o transporte de recipientes de até 5 litros, lacrados de fabricação, contendo líquido inflamável, independente do número total de recipientes manuseados, armazenados ou transportados, sempre que obedecer às normas regulamentadoras e à legislação de produtos perigosos relativos aos meios de transporte utilizados. Então, se a embalagem é de 5 litros lacrada de fábrica, não haverá enquadramento independente da quantidade armazenada. Pensa numa loja de tintas, que eu acho que fica mais fácil a visualização. Pensa numa loja de tinta, uma tinta de até 5 litros, embalado de lacrado de fábrica, e a empresa tem 1 milhão de latas de tinta ali armazenada. Não haverá enquadramento adicional de periculosidade, mesmo que tenha 1 milhão de latas de tinta de 5 litros armazenados ali. Não haverá enquadramento adicional de periculosidade, ok? Agora ainda existe um outro item, que é o 4.1, que ele traz uma lógica semelhante, mas ele fala assim, o manuseio, a armazenagem e o transporte de líquidos inflamáveis em embalagens certificadas, simples, compostas ou combinadas, desde que obedecidos os limites designados no quadro 1 abaixo, independente do número total de embalagens armazenadas, sempre que obedecidas as NRs, tá? A NBR 11.564 de 91 e a legislação de produtos perigosos relativos a transporte. O que o Ale está falando? O Ale está falando que um outro profissional falou, porque assim, o primeiro é embalagem de até 5 litros, então a gente é limitado a 5 litros. Imagina também um supermercado, tá, nessa questão de embalagem de 5 litros, que vende álcool líquido, né, que também às vezes é tido ali como líquido inflamável, mas o álcool é de 1 litro apenas. Então, um supermercado tem lá um estoque, sei lá, de 5.000 frascos de 1 litro de álcool. Embalado de fábrica não é periculoso. O outro item é quando você tem embalagens certificadas, tá? Ele tem o selo do Inmetro e segue a NBR 11.564. 11.564, isso aí, de 1991. Tá? Então, poxa, a embalagem é certificada e segue essa NBR, aí o que eu vou analisar? Eu vou analisar o quadro 1 desse item 4 do anexo 2 da NR16, que daí esse quadro 1 ele vem trazendo para cada tipo de embalagem. Se for embalagem, grupo de embalagens 1, grupo de embalagem 2, grupo de embalagem 3, dependendo também do material da embalagem, eu vou ter uma capacidade maior ou menor. E a lei, eu entendo que é por embalagem. O que o Ale está falando é, por exemplo, você tem lá uma embalagem, vou pegar uma aqui comum. Sei lá, uma embalagem, um tambor de aço com tampa não removível, né? O grupo 1, ele é até 250 litros, né? O grupo 3 até 450 litros. Então, eu entendo que se a embalagem, se o tambor, ele for um tambor certificado, seguindo aquela NBR, tá? É de aço com tampa não removível.
ok? Ele pode ter até 250 litros por embalagem. Por embalagem, não será periculoso, independente da quantidade de embalagens que tiverem ali contendo líquidos inflamáveis. Tá? O que o Ale está falando é que teve um outro profissional que falou que essa quantidade, nesse exemplo que eu estou citando, que tem vários tipos de embalagem com valores diferentes, tá? É uma tabela. Nesse exemplo que eu estou citando, que é 250 litros, ele fala que se na somatória das embalagens estiver acima de 250 litros, será periculoso, tá? Eu não faço desse jeito, tá, Ale? O meu entendimento não é esse. O meu entendimento é por embalagem. Cada embalagem não pode ter mais que 250 litros. Se aquela embalagem for de aço, tampa não removível, e tem uma capacidade superior a 250 litros, nesse exemplo que eu estou citando aqui, que seria grupo 1, grupo de embalagens 1, tá? Aí seria periculoso. Se aquela embalagem tivesse uma quantidade maior de 250 litros. Nesse exemplo, se for até 250 litros a embalagem, eu posso ter 1 milhão de embalagens que não será enquadrado. Eu peguei uma vez ali um depósito de agrotóxico, né? Para quem não sabe, pessoal, tem muito agrotóxico que é tido como líquido inflamável, tá? Ele tem um ponto de fulgor menor do que 60 graus Celsius, tá? Então, um depósito de agrotóxico, cara, que ele tinha capacidade de armazenamento, eu acho que era de 1.000 galões, cara. 1.000 galões de 80 litros cada galão, né? Não sei se era 1.000 galões, sei lá, cara. Sei que era grande pra caramba, cara. E a capacidade de armazenamento era grande e tava tudo lotado. E esse era só o setor de agrotóxicos inflamáveis, que eles separavam o setor de agrotóxico inflamável daqueles que não eram inflamáveis. É um depósito bem grande de agrotóxico, né, cara? Eles são representantes de uma marca, né? Então eles tinham um estoque muito grande, armazenavam ali para fazer a distribuição nas fazendas e tudo mais, né? Eu laudei ali, cara, e não dei periculosidade, porque as embalagens eram certificadas, estavam abaixo dessa quantidade ali, não lembro em qual das embalagens ele se enquadrou, não vou lembrar agora de cabeça, né? Mas eu sei que não ultrapassou a quantidade máxima por embalagem e eu não fiz o enquadramento. E, cara, no dia que eu fiz o levantamento, estava lotado, né? Não sei se tinha lá 1.000 embalagens, 1.000 galões lá, mas se não tinha 1.000, estava bem próximo, cara. Estava bem próximo daquilo. Eu tinha muita coisa. Eu não lembro, volto a dizer, eu não lembro a quantidade lá, faz tempo que eu laudei isso aí, mas eu lembro que era uma coisa muito grande, uma quantidade muito grande, cara. E o armazém deles era muito grande também, né? Então, quando eu laudei, não dei enquadramento ali, justamente por conta disso, tá, Lê? E detalhe, Thiago, fiquei perdido, boiei, não sei o que é isso. Cara, eu te recomendo o meu curso de elaboração de LTCAT LIP. Lá tem aula onde eu trago estudo de caso, ensinando a fazer enquadramento de forma correta. Como ver se a embalagem é certificada, como ver se a embalagem tem quais são os tipos de embalagem, qual a diferença de embalagem simples, embalagem combinada e embalagem composta, como saber se a embalagem é grupo 1, grupo 2 ou grupo 3, né? Como saber, sabe, a gente dá todo o passo a passo, ensina tudinho como fazer esse enquadramento aí também. Então, para quem é meu aluno do curso de elaboração de LTCAT LIP, tem aula falando sobre isso aí também. Aqui eu dei uma resumida em cima da pergunta aqui do Ale, mas se quem não sabe nesses mínimos detalhes, né, não vai conseguir fazer um enquadramento, porque esse aqui é um dos enquadramentos que eu acho mais difíceis de serem feitos para periculosidade, esse aqui dessas embalagens, cara, porque deixa muita dúvida, muita confusão, muito profissional, assim, que tem dificuldade nesse entendimento aqui, e eu tenho feito dessa forma, né, meu amigo? Espero ter respondido a sua dúvida, Lê. Eu tive que explicar um pouquinho, porque como é algo que muita gente não conhece, esse tipo de enquadramento, tive que explicar um pouquinho a mais sobre ele também. Beleza?